Entrevista. São 8 horas mais 33 minutos. O Jornal da Cruzeiro recebe hoje um bate-papo importante. O vereador Caio Oliveira aqui nos nossos estúdios, até como adiantado pelo nosso André Fazano, que cobriu, que trouxe todas as informações, detalhes da sessão da Câmara que aconteceu ontem e também desta audiência pública que acontece daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, no Legislativo Municipal. Vereador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Sempre importante ter o senhor aqui, sempre importante ter representantes do Legislativo aqui no nosso Jornal da Cruzeiro, até porque são muitas as cobranças que acontecem, que acabam vindo por parte do munícipe em relação à cidade de Sorocaba como um todo. Mas bom dia para o senhor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Douglas, obrigado aí pela oportunidade, os amigos da Cruzeiro FM, aproveitar essa audiência que vocês têm e poder aqui falar um pouco do nosso trabalho, do nosso mandato, dos trabalhos da Câmara Municipal também, hoje como primeiro vice-presidente. Bom dia ao Fernando também, Adriano Castor, toda a equipe, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vereador, em relação a algumas questões que nós temos recebido muito durante o Jornal da Cruzeiro, e a gente vai já falar também sobre a comissão especial, os chamamentos dos GCMs e tudo mais, mas uma questão que tem chamado muito a atenção, e o senhor que faz parte da mesa diretora da Câmara Municipal, como é que vocês têm recebido, principalmente a cobrança do munícipe, e muitas vezes a crítica do munícipe em relação a algumas situações que acontecem na cidade de Sorocaba? Então, uma delas, obviamente, foi com relação à CPI da saúde, que acabou de uma forma muito rápida, sem ouvir, inclusive, um questionamento que vem por parte do munícipe, que sem ouvir algumas peças fundamentais envolvidas em toda a investigação, ou ainda outras situações que a cidade vem vivendo e que o munícipe, seja por meio da Cruzeiro FM, seja por meio do atendimento que vocês fazem dentro das salas de vocês dentro da Câmara. Como é que tem visto essa situação toda? É que os bastidores, Douglas, também tem um outro lado. Praticamente dos primeiros que assinaram a CPI, mais da metade são candidatos esse ano. E a gente tem que tomar muito cuidado numa questão de uma CPI, porque começam a circular, nas reuniões que nós tivemos interna, por exemplo, nomes que a gente sabe que não tem nada a ver, que todo mundo leu o processo, pelo menos, né? Deu uma vista em quem estava envolvido, quem não estava, quem é citado, quem é realmente investigado, mas entra uma questão de que eu preciso chamar aquela pessoa porque lá no passado aquela pessoa eu tive um problema com ela e por aí vai. Então, quando nós pedimos todas as documentações nos relatórios, tudo mais, muita documentação não veio porque está com a Polícia Federal, que já estava fazendo a investigação, que já tem hoje, né, um indiciamento, já tem a denúncia pronta, feita. Então, assim, a gente entendeu que a partir dali a CPI, ela iria ser mais parte política do que qualquer outra coisa. Por isso que juntou todas as documentações que apresentaram. Quais documentações apresentaram os vereadores? Tudo que viu de matéria. Pegaram, por exemplo, matéria da Cruzeiro e colocaram lá como se fosse um documento de um contrato da prefeitura. E não era uma matéria. Então, juntou toda a sua documentação e aí o presidente e o relator da CPI decidiu por enviar. Então, a gente tem essa parte política também, que a gente sabe como funciona, como que é a oposição, é o trabalho da oposição, a gente sabe, faz parte disso, mas aí foi decidido para que seja enviado direto para quem realmente já está fazendo esse trabalho de investigação, na verdade já terminou esse trabalho de investigação, e agora a gente sabe que cada um vai cumprir aquilo que é determinado. É importante, né, essa explicação, vereador, porque fica sempre o questionamento. E nós aqui da Cruzeiro FM, seja por meio do nosso WhatsApp, ou seja por meio do chat, que é aberto, inclusive, que todos têm acesso a esse chat aberto, mas muitos munícipes fazem esse questionamento. Olha, mas acabou muito rápido, olha, mas não teve a investigação, não foi chamado a pessoa X, a pessoa Y. Desculpa até cortá-lo, é que a Polícia Federal também já chamou quem está sendo citado, quem está sendo investigado, a Polícia Federal já fez esse trabalho também, e isso está também nesse relatório final que o relator e o presidente da CPI colocou, tá? Só para colocar como por isso é importante a sua participação. Sim. E trazer, dar clareza ao ouvinte, ao munícipe, ao pagador de imposto, como como gosta de dizer o nosso colunista Alexandre Garcia. O pagador de imposto, ele tem que ter as respostas claras. E até porque, Douglas, para complementar o que você está dizendo, quando abre-se uma CPI,
o final da CPI é encaminhado todo o relatório para o Ministério Público, para fazer toda a investigação e aí acatar ou não a denúncia. O que estava sendo feito, na verdade, já era o inverso. Então, a gente sabe que ia politizar a situação como politizou, né? Teve a questão da pizza e tal, porque daí dá engajamento, eu apareço na mídia. A gente sabe como funciona a parte da política nesse sentido. Então, foi uma decisão da presidência e da relatoria, e aí nós acatamos por esse sentido, que já há uma investigação, isso já está acontecendo pela Polícia Federal. A gente só ia colocar documentos que eles já têm, então a gente ia gastar tempo do funcionário público também, para fazer dentro de um plenário, com câmeras, a gente tem essa parte de RH também na Câmara Municipal, que ia ser um gasto, e a gente entendeu que seria um gasto não inútil, não vou dizer isso, mas um gasto que não necessariamente precisaria, porque a polícia já está fazendo esse papel na investigação. Já que o senhor falou a respeito de política, então eu já vou antecipar outra pergunta, porque como o senhor disse que teve as reuniões internas, tudo mais, algumas pessoas são pré-candidatas, vão sair candidatos. E o Caio Oliveira? Vai ser candidato? Uau, já? Já que o senhor já citou a respeito da política... Não sou candidato esse ano. Aliás... serei candidato à presidência da Câmara Municipal. Tá. Isso eu deixo claro que sou candidato à presidência, isso foi um acordo que nós fizemos também com a nossa base lá atrás, e na época, né, eu teria assinatura suficiente para ser o presidente nos 2 primeiros anos, e aí de forma respeitosa e honrosa também pela história do presidente Luiz Santos, como já falei aqui na rádio também, cedi para que apoiasse o Luiz Santos nos 2 primeiros anos, e os 2 últimos anos aí eu venho como candidato à presidência da Câmara. Agora, deputado, não venho candidato. Por enquanto, não será candidato a deputado. Almeja executivo? Almeja executivo. Daqui uns 2, 3 anos aí, no caso. Sim. Mas primeiro a presidência da Câmara. Primeiro, acho que eu sou muito objetivo, Castor. Eu não gosto de fazer trampolim na política, de vir para lá, vou para cá. Aí eu ganho deputado, e se eu não entrar prefeito depois, eu continuo deputado. Não gosto muito disso. Acredito que o meu objetivo é um só. Então, hoje, meu objetivo é presidência da Câmara, nos 2 últimos anos. E aí temos uma grande chance, expectativa, inclusive do nosso grupo político, para que a gente possa crescer nesse sentido e vir como um futuro pré-candidato a prefeito da cidade. Porque quando o senhor fala, por exemplo, almeja a presidência da Câmara, são 25 vereadores, são 24 cabeças diferentes do senhor. Como é que o senhor vai convencer a todos eles aí para ser a presidência? Eu tenho um diálogo muito positivo, Castor. Obrigado pela sua pergunta, mas eu tenho um diálogo muito positivo, tanto com a extrema-direita, quanto a extrema-esquerda e também quanto o centro. Tanto que já tive elogios, por exemplo, da própria vereadora Fernanda, da própria vereadora Iara, do vereador Raul, do Isídio, referente à condução dos trabalhos. Ali a gente tem que ter... Um cuidado muito grande para eu não ir para aquela bandeira que eu carrego, e sim dar espaço para a bandeira que o colega carrega e aquilo que ele acredita. Então, a gente tem que ali intermediar os espaços. Então, isso a gente tem feito, né? O Luiz Santos ontem, por exemplo, o presidente Luiz Santos teve uma agenda externa representando a casa, e eu que abri os trabalhos na Câmara Municipal. Então, a gente faz um trabalho voltado para todos, mas nós temos aí hoje mais da metade apoiando essa ideia, então eu creio que é um caminho natural. São 8h mais 42. Nosso Fernando Guimarães também, presente aqui na bancada do Jornal da Cruzeiro, está ansioso para fazer os questionamentos. Vamos fazer o seguinte, antes do Fernando, até para a gente fazer crescer essa audiência também, viu? Crescer ainda mais a audiência do Jornal da Cruzeiro. Vamos para o giro com os nossos apoiadores culturais e, na sequência, tem mais entrevista com o vereador Caio Oliveira aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Transforme a sua carreira com novos cursos da Pós-Unifacens. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
Mercado Financeiro, Apoio Cultural, Reserva Boa Vista Siena, Apartamentos Amplos e Clube Privativo no Alto da Boa Vista. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a terça-feira em baixa. A moeda norte-americana caiu 0,26%, cotada a R$ 5,15 na venda. É o menor valor desde o dia 28 de maio de 2024. A moeda chegou a ser cotada no comercial para venda a R$ 5,14 por volta de 1 da tarde. O Ibovespa encerrou a sessão em alta. O principal índice da Bolsa Brasileira subiu 1,4% a 191.490 pontos, novo topo de fechamento. O índice da B3 marcou na máxima do dia 191.780 pontos, novo recorde intradia. Na mínima, registrou 188.854 pontos. O volume financeiro do pregão somou 32,98 bilhões de reais. O euro encerrou a sessão no terreno negativo, cotado a R$ 6,07. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Você está com o Jornal da Cruzeiro. São 8 horas mais 45 minutos. Eu disse que era rapidinho. Nosso Fernando Guimarães, junto com a gente também aqui na bancada do Jornal da Cruzeiro, questionando hoje, ou como disse o nosso Castor, Adriano Castor, interpelando o vereador Caio Oliveira na manhã desta quarta-feira. Tá certo. E vou interpelar e atropelar agora. Olha, você disse antes da menção, né, e do mercado financeiro que eu estava ansioso, mas não mais que o nosso ouvinte aqui, ó, o João Oliveira Silva. Embora não caiba ao senhor vereador a decisão ou a resposta, mas a pergunta dele é: Manga volta ou não volta? Porque a previsão de concluir o afastamento do prefeito é em maio agora, porque ele saiu em novembro, deverá voltar depois de 9 de maio, né, via de regra. Mas aí cabe, antes da pergunta, um comentário. A CPI da Saúde, o senhor comentou no início que, para não ter o tom político, por ser um ano eleitoral, que decidiu-se por encerrá-la. Mas também há o comentário de que houve demora por parte da Câmara Municipal, enquanto fiscalizadora do Executivo, de criar a CPI antes, então, de um ano eleitoral. Por que esperar chegar a este ponto? E aí a pergunta que vem, vereador, é por uma questão simplesmente política ou porque os vereadores têm medo de continuar a CPI ou tinham medo de continuar a CPI, tendo vista de que o prefeito afastado Manga deve voltar depois de 10 de maio para a Prefeitura de Sorocaba? Não, Fernando, porque assim, a CPI ela não caça o prefeito, né? Ela faz a investigação e é encaminhado para o Ministério Público. Então, a gente sabia dessa parte politizada que estava, mas ano passado, mas no final do ano passado ali praticamente, a gente já estava em ascensão política nesse sentido, e nos bastidores, a gente que está ali nos bastidores, a gente vivencia muito os comentários da própria oposição, da posição, dos vereadores de centro e tal. Então, assim, precisaria ter as 9 assinaturas, na época não tinha. Quando foi decidido por todo mundo assinar, então já vamos fazer a CPI, vamos entender, vamos pegar a documentação, e foi aí que foi acontecendo a questão dos relatórios. Mas acredito que tem que ser uma pergunta feita ao presidente e ao relator nesse sentido, quanto aos trabalhos e tudo mais. Eu falo da minha participação ali quanto à parte da CPI. Agora a questão do Manga volta ou não volta, aí entra, tem que perguntar realmente para o ministro Sebastião, que é ele que vai decidir isso, e qualquer questionamento nesse sentido, qualquer opinião nesse sentido é uma simples opinião, não tem como a gente saber, e isso vai depender aí da análise do ministro. Aí, respondendo ao ouvinte João, então, que estava ansioso aqui, ele mandou várias mensagens sobre essa pergunta. Se for pela Justiça e a Justiça não decidir pela prorrogação, Manga volta depois de 10 de maio para a Prefeitura de Sorocaba. Eu só queria, antes de uma próxima pergunta, vereador, aproveitar também aqui e navegar nas ondas do Castor sobre a questão da presidência da Câmara Municipal. O senhor disse no seu comentário
fez certos elogios, dizendo que recebeu elogios também da oposição, da Yara, da Fernanda, do Isídio. Isso me leva a crer que numa possível composição de presidência do senhor, terá na mesa diretora representantes da esquerda também? Não terá, não tive esse tipo de conversa, não abrimos, na verdade, esse tipo de conversa, e nem referente à presidência, tá? Eu disse mais a questão do diálogo que eu tenho com os vereadores da esquerda, na questão do respeito do trabalho, no respeito ali na tramitação, quando estou presidindo a sessão. De uma composição, por exemplo? Há uma possibilidade do voto, sim, não tem por que não, né? Às vezes eles vão analisar e ver qual que é o cenário melhor para eles, e nisso a gente pode estar recebendo votos, ou fazer como eles sempre fazem, não, coloca um entre eles, vota todo mundo e fica 4 votos para uma pessoa. Isso pode ser, é possível? É possível. Então a gente está falando de possibilidades, mas não conto com isso, né? Espero que a gente possa ter um diálogo. Acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer numa democracia, é conversar com todos os lados, entender as demandas, porque muito vereador fala, poxa, pauta um projeto meu, que isso vai ser encarregado pelo presidente. Então nessa composição, às vezes, a gente consegue dialogar e fazer um contexto geral. A nossa ideia ali é alcançar a presidência, mas uma presidência para todos os vereadores e vereadoras, e não simplesmente para a base que me elegeu, ou para quem votou em mim, não é essa a intenção, né? Então, o diálogo vai acontecer naturalmente. Mas não tenho nada acordado com isso, muito menos na questão da mesa diretora, mas a gente tem dialogado bastante com a base tem nos apoiado bastante nesse assunto. Acredito que isso, eu não vou falar que está consolidado, porque você sabe como funciona a eleição, mas a gente está bem encaminhado para que isso possa ocorrer no final do ano. Uma pizza muda tudo, né? Ou um jantar muda tudo. Mas deixa eu ir além, vereador. Muitas das reclamações, principalmente da esquerda, principalmente da vereadora Yara, da vereadora Fernanda, é que não tem mulher na mesa diretora. É a sua intenção? É minha intenção. É minha intenção, já conversei sobre isso com a base, mas eu acredito que é um grupo. Então, o grupo acho que tem que escolher, entender, e não simplesmente eu chegar como um ditador ali e falar, você, é você, é você, é você. Eu acho que isso tem que ser conversado com o grupo. Ainda não conversamos sobre isso, até porque está muito cedo ainda, até para falar de presidência, vamos dizer assim, né? Mas os bastidores ali fervem nesse sentido. Então, a gente acaba conversando, acaba comunicando, e acaba, às vezes, tendo que se antecipar em algumas situações para que a gente consiga consolidar. Mas hoje o assunto discutido está sendo a questão do presidente, não em si a mesa diretora ou comissões, por exemplo. São 8h mais 51. Conosco hoje o vereador Caio Oliveira. Vereador, a Comissão Especial sobre Chamamento da GCM fez a primeira reunião com o prefeito e representantes dos aprovados. Uma outra questão, um outro questionamento antigo, principalmente por parte daqueles que passaram nos concursos e que como é que estão os chamamentos. Reunião que parece, pelo que a gente tem acompanhado, foi bastante positiva com o prefeito em exercício, o prefeito Fernando, e também com as lideranças aí dos próprios aprovados também, né? O que aconteceu ali, Douglas? Temos hoje 178 que estão aprovados, prontos para entrar, exercer, e quando a gente fala de um número específico como esse, 178, são 178 GCMs que podem estar na rua cuidando da segurança da nossa cidade. É um número expressivo. E no ano passado tinha sido prometido que eles seriam chamados desses 178, cerca de 100, mais ou menos no final do ano, e o restante agora em março. Com tudo o que aconteceu, né, no cenário político da nossa cidade, isso não houve esse chamamento, porém muita gente mudou para cá já no intuito, porque quando vai para o Jornal do Município, ocorre a homologação, são 7 dias para apresentar a documentação para o concurso público. Então, muita gente era de outro estado e acabou já vindo para cá nessa expectativa. Eles montaram uma comissão, montaram um grupo, por exemplo, nas redes sociais, e começaram a marcar os vereadores, começaram a marcar também a imprensa. E aí aquilo chamou minha atenção. Falei, poxa, deixa eu entender o que está acontecendo. E nada mais justo. Chamei essa comissão,
né, dos aprovados no meu gabinete. A gente abriu a conversa, aí que eles me contaram toda essa história que eu não sabia até então. E nessa reunião que nós fizemos, eu falei, poxa, vamos tomar muito cuidado com a questão da politização também, porque a segurança pública é um assunto que todo mundo quer discutir, obviamente, porque é um dos principais temas da cidade, mas cuidado com a politização, porque teve vereador que entrou com denúncia, teve vereador que encheu de vídeo na rede social, mas não fez um ofício para a prefeitura comunicando, vocês não vão chamar eles, vocês não vão cobrar eles. Então, o que nós criamos ali? Criamos essa comissão especial, na qual eu estou presidente hoje, o vereador Fábio Simoa fez o requerimento e criou essa comissão. Nós temos o vereador Vinícius Ait também, o vereador Fausto Pérez, o vereador, Cristiano Passos também está nessa comissão. Então, nós 5 montamos essa comissão e marcamos uma reunião com o prefeito. Prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse uma reunião conosco, também ouvindo esses aprovados, o lado deles, do porquê que eles estão cobrando esse direito deles, e também, se o senhor puder levar a Secretaria da Fazenda, o RH, por quê? Porque a gente quer que faça um estudo, a gente não quer simplesmente, politicamente, tem que chamar, isso é fácil para mim. Mas o nosso objetivo ali é, lógico, cuidar também da parte de conta pública do município. Nós vimos que na LOA foi feito um aumento significativo de 20 milhões na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025 para 2026, e a gente acredita que foi já para o chamamento, armamento, uniforme, porque não envolve só o RH deles, né? Envolve todo uma equipe para isso. Então, nosso objetivo ali foi... Quantos que podem ser chamados? Não tem gente para aposentar? Não dá para fazer uma conta disso? E aí a gente consegue colocar também nessa conta, porque ameniza para o poder público, mas não pode ser feito um estudo para isso? E ali ficou acordado, eles já estão fazendo esse estudo, acredito que até quarta-feira que vem no máximo já está pronto esse estudo, para falar inclusive para os aprovados, vamos chamar 50, vamos chamar 100, mas esses 100 que estão na fila, eles já vão se programar novamente, né? Mas vão se programar para poder apresentar as documentações e servir o município. Então, o objetivo dessa comissão é claramente, especificamente para isso. Eu, inclusive, destinei emenda impositiva, onde vai ter uma base da GCM agora na zona norte da cidade, ali no Jardim Maria Eugênia. Mandar um abraço para o Sidão, inclusive, que é um morador lá do local. Ele foi candidato, teve mais de 2.000 votos e nos ajudou muito lá Sidão, nesse intermédio. Técnico de futebol das categorias infanto-juvenil. Foi meu técnico, inclusive. Verdade. Categorias infanto-juvenil lá no abraço para o Sidão, e ele defende muito a questão do bairro ali. Ele apresentou esse prédio que é da Coab, um prédio que tá abandonado lá, sujo, juntando escorpião, aranha. Então a gente juntou o útil ao agradável, fica na rua da UBS, que sempre teve problema com furto. Então a gente vai resolver vários problemas ali de uma região em um só. Esse prédio ele vai ser da base da GCM, não vai ter custo para a prefeitura, porque foi através da emenda impositiva. Então, a gente já está ajudando com isso, em parceria com o vereador Rodolfo também, que está destinando a emenda para a reforma do local. Então, nós vamos entregar um prédio pronto. Mais um prédio pronto precisa do quê? De efetivo. Então, por isso que nós estamos em conjunto cobrando para que esses servidores, né, já posso dizer que são servidores públicos, possam defender a parte de segurança da nossa cidade. Ô, vereador, pela sua resposta, e aí eu fiz uma interpretação, tá? O senhor me corrija se eu estiver equivocado. Quando vocês sentam e conversam com o prefeito para fazer um estudo, significa que o caixa do município, ele só vai poder chamar esses concursados, a base, o uniforme e tudo mais, se o município tiver caixa para isso. Eu entendo que está no começo do ano, por exemplo, o carnê de IPTU só vai vencer agora no dia 12, 13 de março, quer dizer, não existe um fluxo de caixa corrente no município nesse momento. É essa visão que os senhores tiveram quando teve essa conversa com o prefeito? E já encaixando uma segunda pergunta, é um novo perfil, né, da prefeitura. O Fernando é um perfil diferente do prefeito Rodrigo Manga. E pelo que eu observei, parece-me que só vou poder fazer se eu tiver fluxo de caixa nesse momento. Eu interpretei errado? Foi mais ou menos essa a visão que vocês tiveram na reunião? Não, é o mesmo governo, mas são perfis diferentes. E, naturalmente, se eu estivesse lá, eu ia ter a minha visão de perfil, né? A forma que eu trabalho é diferente. Por mais que, né, eu fui assessor, tive uma ligação muito grande, mas eu tenho a minha forma de trabalhar também, e isso eu acredito que é da independência de cada um. Mas tem que ser pé no chão até da minha parte, Castor. Não posso ficar cobrando o poder público de algo. Eu vi que vocês estavam comentando referente à segurança
segurança pública, né, mais cedo, falando de projetos que estão sendo aprovados no Congresso, mas que aí não tem recurso, por exemplo, a gente sabe que vai ser um projeto que não vai ter sequência, porque às vezes, muitas vezes falta o recurso. Então, nosso objetivo ali é entender e ajudar também o poder público, porque às vezes eu entendo também que é muita coisa, acaba não sendo, às vezes, um assunto prioritário, se o vereador ou uma comissão não levar esse assunto para que seja discutido. Entendi. Mas a nossa intenção é que, nós vimos que teve um aumento de 20 milhões no orçamento da segurança pública. Nós queremos entender se esses 20 milhões já era baseado no chamamento, já era baseado nisso. Então, se era, por que não chamou ainda? Então, vamos conversar, vamos tentar dialogar para a gente colocar um prazo e também dar uma resposta para quem, por exemplo, veio lá de Curitiba e mudou para cá e está aguardando ser chamado. Não, vai demorar. Mas ser claro. Bem pé no chão, né? Pelo que eu estou vendo, a sua resposta é tudo exatamente. Pé no chão. Eu sou o número 150 da fila, vai chamar só 100 agora e o restante, um exemplo, no final do ano. Tudo bem, então se vai fazer isso, ele sabe que ele pode, por exemplo, enviar um currículo agora e trabalhar por aqui, ou ele vai voltar para a cidade dele para poder voltar a trabalhar lá, mas ele vai se programar para isso. É isso que nós queremos, essa transparência, para que tanto esse concursado, né, que passou aprovado no concurso, para que tanto ele consiga se programar e conseguir depois servir com qualidade a nossa cidade, e para nós também, né, que é um dos principais assuntos, vocês batem isso todo dia aqui, a questão da segurança pública. Então nós estamos falando de mais de 170 GCMs que podem estar na rua, cuidando dos próprios públicos, cuidando da segurança da nossa cidade, com uma base nova da GCM na Zona Norte, que a gente sabe da necessidade. Então a gente só está cobrando aquilo que a população já nos cobra referente à parte de segurança. Eu acredito que a gente vai ter... Que pela sua resposta, que eu estou entendendo, parece que é uma coisa mais responsável, né? Tá muito pé no chão, entendeu? Não, total. Pé no chão, assim, olha, nós vamos chamar, mas assim, eu preciso ter para mim poder chamar, até para também não decepcionar quem está sendo chamado. Eu entendi dessa forma. Sim, mas também, se a gente estiver comparando questão de governo, de prefeito, o prefeito anterior, que é o Rodrigo Manga, ele tinha colocado na LOA, ele já colocou essa previsão orçamentária, então já estava alinhado nesse sentido para o chamamento. A nossa questão não é sobre quem chamou, quem vai chamar, coisa do tipo. É assim, tem o dinheiro para isso? Tem o recurso? Então, poxa, gente, isso aqui é um assunto prioritário, vamos chamar. É isso. São 9h em ponto, o vereador Caio Oliveira conosco hoje aqui no Jornal da Cruzeiro. Vereador, a gente só pode realmente agradecer a sua participação, a sua visita aqui à Cruzeiro FM. Já fica não o convite, mas a convocação para que o senhor volte mais vezes, esteja mais vezes conosco aqui. É só me convidar. É importante. Aliás, depende. Castor, depende. Você vai fazer mesmo, Castor? Vou, depende. Acredite, essa é a pergunta que eu mais estava com receio aqui hoje. Essa aqui? Eu sei o que vai vir. Tem que vir, tem que mandar. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor foi lá na final da Libertadores, o senhor é palmeirense. Lá em Lima. Foi lá em Lima, foi na final da Libertadores e o Palmeiras perdeu. O senhor foi no jogo do São Bento perdeu. Recentemente, quinta rodada. Inclusive, ele destacou, quinta rodada, estive lá, o São Bento perdeu. Foi. O senhor vai na final domingo? Palmeiras de São Paulo? Semifinal domingo? São Paulo. Estarei lá em Barueri. Atenção, torcedor São Paulino, pode comemorar a vaga na final, viu? Mas valeu a experiência de Lima, na Libertadores. Eu falei brincadeira, viu, vereador? Não, imagina, eu gosto de brincar. Acho que na parte de torcida, principalmente, né? A gente vê muita confusão, vê muita briga na rua e a gente repudia muito isso. O que vale para mim é essa brincadeira, essa zoação. Talvez, eu já falei que domingo à noite, se eu tiver que ligar para alguém, a primeira pessoa que eu vou ligar é para o André Fazana, ele sabe disso. Já falei com ele ontem sobre isso, quero mandar um abraço para ele. Mas dependendo do contexto, ele vai ser a primeira pessoa que eu vou ligar, porque ele lembrou de mim quando eu estava em Lima. Ele mandou a mensaginha dele, mas o que vale é isso, a gente tem que se divertir mesmo, né? Não entrar nessa parte de briga. A gente é amigo, o Castor é palmeirense e me pediu, pelo amor de Deus, para não ir nesse jogo, mas eu vou mostrar para você, Castor, que senão eu não piso mais também no estádio, aí não dá mais certo, aí deixa quieto. Vereador, obrigado mais uma vez, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a participação, obrigado mesmo por ter me convidado, convide todas as vezes eu venho para prestar esclarecimento, não vou fugir de qualquer assunto que eu acredito que a gente tem que falar
falar, que seja benéfico para a cidade de Sorocaba. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E olha, segundo informações que eu recebo agora aqui no meu ponto, o Castor já encomendou para o Marcelo, que trabalha na assessoria do senhor, o par de pantufas bem quentinhas, porque o senhor está com o pé frio, viu, vereador? Maravilha, me entregue hoje, por favor, essa pantufa para esquentar até domingo. Um abraço. São 9 horas mais 3 minutos agora.